Olá pessoal, tudo bem com vocês? As repercussões do relatório americano sobre os abusos de direitos humanos no Brasil acabaram esquentando o clima na emissora do Amor. Camarote tentou dizer que o documento apresenta uma realidade paralela e que o Brasil possui uma democracia forte e consolidada, sem censura ou perseguição. Demétrio não aguentou e desmontou a narrativa, afirmando que o Supremo promove censura e ataca a liberdade de expressão. Reparem no rosto do Camarote no momento em que a câmera corta para o estúdio, enquanto ele ouve Demétrio detonando sua narrativa mentirosa. Você tem uma realidade paralela nesse relatório, é importante dizer isso. Isso foi bem explorado por todos aqui. Você tem realidade de alguns países em que há seríssimas violações aos direitos humanos. A gente pode citar o caso de El Salvador, pode citar o caso da Rússia, pode citar o caso... E por aí vai, a Arábia Saudita foi citada aqui, o Lins estava colocando esses países. E aí você vem e ataca o Brasil. E ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte. Na democracia, uma democracia consolidada. Aqui não existe censura, a gente está falando aqui, a imprensa livre, tem críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, tem críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então isso não está impedido, o debate não está contaminado no Brasil. Então se criou uma realidade paralela. Agora isso vai ao encontro, não dá para afirmar que foi municiado, mas vai ao encontro do que tem falado nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do Paulo Figueiredo. E vai ao encontro do discurso bolsonarista aqui no Brasil. Porque justamente fala de censura, que está sendo, tem coação do debate no Brasil, que existe todo um movimento para sufocar a democracia brasileira. Então, existe uma realidade paralela, porque na prática se tentou, e de fato se tentou um golpe de Estado no Brasil, e foi muito grave, todo mundo viu, e agora se tenta dar uma nova versão, e aí chancelado pelo governo americano do Trump. Eu digo assim, se fosse de fato, não deixa de ser muito ruim isso, porque é um governo que está querendo interferir no país de alguma forma, não necessariamente com esse relatório, mas muito mais com as sanções e atos e manifestações, que aí sim esse relatório vem ao encontro também desse movimento que está sendo feito dentro da Casa Branca, de você criar uma interferência na democracia brasileira. Nós não devemos usar Donald Trump para tapar o sol com uma peneira. Há problemas, sim, sobre liberdade de expressão ligados ao Supremo Tribunal Federal. E não apenas, nem principalmente, a Bolsonaro. E isso não é de agora. Se a gente fizer um histórico, nós vamos ver que lá atrás, em 2018, o Supremo Tribunal Federal proibiu uma entrevista que Lula concederia a partir da prisão, Em 2019, o Supremo censurou uma matéria da revista Cruzoé. Depois disso, começou a derrubar em massa perfis de figuras bolsonaristas do submundo da internet. E, finalmente, proibiu Jair Bolsonaro de usar redes sociais e, no fundo, atualmente, inclusive, de dar entrevistas, não pode usar celular e por aí afora. Não se pode alegar que isso é uma excepcionalidade ligada ao golpismo, porque começou bem antes da tentativa de golpe de Bolsonaro e continua depois que os golpistas foram derrotados, estão no banco dos réus, o chefe deles se encontra em prisão cautelar. Então não se pode alegar que é uma excepcionalidade que vem lá de trás, de 2018, porque é a excepcionalidade permanente, né? Então, há um problema que a sociedade brasileira precisa discutir. E Donald Trump não pode servir de escudo para que a sociedade brasileira se omita dessa discussão. Só para terminar, o problema é muito sério.
é tão sério que não se ouvem as vozes democráticas no Brasil. Eu não falo do bolsonarismo. Não se ouvem, pelo menos com grande intensidade, as vozes democráticas no Brasil dizendo que a excepcionalidade instaurada pelo Supremo na questão da liberdade de expressão precisa terminar. Essa é uma discussão que o Brasil tem que fazer, independente dos relatórios desmoralizantes de Donald Trump. Na segunda parte do confronto de narrativas na Globo News, Lula anunciou hoje que o pacote de proteção às empresas brasileiras vai custar 30 bilhões e Thomas Trauman tentou jogar a responsabilidade nas costas de Eduardo Bolsonaro, dizendo que foi tudo culpa dele. Na sequência, Guga afirmou que tudo isso tem relação com os BRICS e que inclusive a Índia, com governo de direita e excelente relação com Trump, também foi taxada. Logo depois veio uma das falas mais lastimáveis do ano, protagonizada por Valdo Cruz, que na falta da Daniela virou o novo pet de recado dos ministros. O pacote inteiro está sendo orçado em 30 bilhões de reais. Esse é um valor meio que mágico, que, enfim, porque parte disso é simplesmente adiamento de cobrança de imposto, que eventualmente será cobrado, parte disso é juro subsidiado, que ninguém sabe se vai ser tomado ou não vai ser, enfim, mas vamos usar esse número de 30 bilhões. 30 bilhões de reais é quanto custou a operação de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a conta que a gente tem hoje. E eu acho que isso para a gente é fundamental entender. Hoje a gente viu o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pela primeira vez, eu acho que meses, quer dizer, o Hugo Mota não conversava com o presidente Lula, fazia pelo menos desde maio, nas minhas contas. Acho que uma das primeiras raras, com certeza dessa legislativa é a primeira, que você tem os três sentados no lançamento de um produto, porque um deputado federal que recebe dinheiro, que está sendo pago por todos nós, está nos Estados Unidos desde abril, fazendo lobby para que o Brasil seja sancionado para proteger o pai dele. Para mim, assim, eu acho que é muito simbólico que a gente tenha que reorganizar todo esse sistema de compras, porque você teve um lobby do Eduardo Bolsonaro para tentar proteger e tentar interferir no julgamento do pai dele que vai acontecer em setembro. Agora, indo para a coluna do Globo, claramente há uma intenção do Trump contra os BRICS. E isso aumentou depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro. Porque até então o Brasil não estava no radar. O Trump não mencionava o Brasil, achava esquisito quando a Raquel Krahenbuhl perguntava sobre o Brasil lá na Casa Branca. Ele não mencionava, nunca dizia, até hoje ele nunca disse o nome do Lula, né? Isso chamam até hoje, né? Ele não fala do Lula. Mas enfim, daí o Brasil entrou bastante no radar dos Estados Unidos, mas aí achavam até que era, parte relacionada ao Bolsonaro. Mas aí quando começaram a ver que a Índia, que o Narendra Modi, relação excelente com o Trump, de direita, tudo perfeito, a Índia fazendo tudo que os Estados Unidos queriam. De repente, a Índia entra no pacote também por importar petróleo da Rússia, embora per capita importe menos do que a Itália e a Holanda, né? Tem esses detalhes que Itália e Holanda ainda importam petróleo da Rússia, apesar do embargo, segundo o jornal Financial Times. Mas então, eles entraram nesse pacote. A Índia também, a África do Sul, a gente se recorda como ele humilhou o Cyril Ramaphosa, é um país alvo de tarifas também, o Cyril Ramaphosa, quando ele visitou a Casa Branca. E a Rússia, você vê que ele mudou o discurso com a Rússia. Antes ele idolatrava o Putin, tudo. Agora ele tem um tom mais duro com a Rússia. Então, ele não está especificamente de olho nas letras, né? No Brasil, na Rússia, na Índia e na África do Sul. O que interessa mesmo para ele é a China e enfraquecer os BRICS como um todo. Olha, Leilane, eu conversei com vários e eles estão muito irritados com este relatório do Departamento de Estado norte-americano, porque... tudo bem, você tem alguns pontos ali que você pode até avaliar que são procedentes, né? Houve exagero na hora de você determinar a exclusão de contas das redes sociais, você pode até discutir isso. Agora, o relatório dizer que no Brasil tem tortura ali, tem perseguição política motivada ali pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao grupo bolsonarista, o nome de Bolsonaro é citado especificamente.
Na visão de ministro supremo, isso parece até uma brincadeira de mau gosto, só que com temas muito sérios, né? A avaliação é de que antigamente esse relatório dos Estados Unidos sempre foi político, né? Sempre teve uma conotação política, mas ele era levado mais a sério. Na visão de ministros do Supremo com quem eu conversei, neste momento, este documento que foi divulgado ontem, que faz críticas ao Brasil, faz críticas, acusa a África do Sul de fazer perseguição à minoria branca sem prova nenhuma, né, totalmente falso, que nem o Brasil também, muitas afirmações totalmente falsas, infundadas, enquanto isso polpa de críticas El Salvador e Israel. Não é um documento para ser levado a sério na avaliação de ministros, só que eles avaliam que essa escalada de Donald Trump em relação ao judiciário brasileiro só vai piorar. Vai demorar muito ainda para melhorar na avaliação destes ministros e que eles avaliam que não vai alterar o que está sendo feito dentro do Supremo, que é o julgamento da ação penal do golpe. Isso não vai alterar em nenhum momento, né? Os ministros, inclusive, Camila, estão muito também incomodados com as informações de que eles estão amedrontados com essas sanções que vêm lá dos Estados Unidos. Segundo eles, olha, você pode ter 1 ou 2 ministros aqui que estão ali com medo do que os Estados Unidos podem fazer, mas a maioria do Supremo, segundo eles, não está ali amedrontada, sabe que já enfrentou coisas piores, inclusive de um deles, Camila, eu ouvi o seguinte: caso venha uma decisão totalmente extemporânea, sancionando bancos brasileiros no território brasileiro, é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Isso seria facilmente derrubado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Eu ainda estou sem acreditar na fala do Camarote sobre o Brasil ter uma democracia forte, sem censura ou perseguições. Resolvi trazer alguns exemplos que o militante parece ter esquecido. Começando pelo novo inquérito aberto contra Bolsonaro por ter dito que Lula é amigo de ditador. Lembrando que, inclusive, Lula já o condecorou com a maior honraria brasileira. Passando pelo irmão do descondenado, cujo o próprio INSS não sabe explicar como o sindicato dele ficou fora das investigações. E para terminar, o próprio STF censurando sites que publicavam matérias ligando Toffoli a toda a corrupção da Lava Jato. O que vocês acham, pessoal? O Brasil ainda é um país com democracia forte ou estamos rumo ao modelo chinês de controle de opiniões? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.